Fala aí, pessoal, beleza? Bom, meu aluno, vamos começar aqui uma aula sobre tempo de voo no lançamento vertical, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui primeiro o nosso impulsionador, vai ser aquilo que vai produzir o movimento do lançamento vertical. A gente sabe que todo lançamento vertical ele precisa ser impulsionado, ou seja, ele começa aqui com uma velocidade inicial. Isso é uma das coisas que mais diferencia ele de uma queda livre, é o fato dele começar com uma velocidade inicial. Beleza. A gente sabe também que para uma gravidade menor que zero, se eu tiver uma gravidade negativa, a minha velocidade inicial quando eu jogo para cima é positiva, e quando eu jogo para baixo, ela fica negativa. Então tem que ficar ligado nisso. Para determinar o tempo de voo, eu vou usar aquela função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá bom? Velocidade final é igual a inicial, vou colocar um F aqui, igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza. Vamos colocar ela aqui. Eu sei que no ponto mais alto, aqui nesse ponto mais alto, a velocidade final do cara vai ser zero. Né? A gente sabe disso. Vamos colocar isso na expressão para ver o que sai pra gente? Então vamos lá. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final vai ser zero. Eu vou ter uma velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Tá bom? Vamos agora colocar aqui, ó, a nossa velocidade inicial para o outro lado, vai ficar menos V0 igual a menos G vezes o T. Bom, com isso, o nosso tempo de subida, ele vai ser V0 sobre G. Só que a gente sabe que o tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Ou seja, um tempo total para isso seria 2 vezes o tempo de subida. Então eu vou colocar o seguinte, para o tempo total, eu vou colocar 2 vezes a velocidade inicial sobre a gravidade, tá bom? Esse aqui é o tempo total, também chamado de tempo de voo, também chamado tempo de voo aí dos corpinhos que estão em movimento vertical. Legal. Observa comigo uma coisa aqui, ó. Vou colocar uma observação extremamente importante. A gente sabe que o lançamento vertical, quando ele chega no ponto mais alto, ele atinge o repouso. Se ele atinge o repouso nesse ponto mais alto, o que vai acontecer? A partir do ponto mais alto, ele vai cair em queda livre. Então ele vai cair em queda livre a partir daqui, ó. Ou seja, o tempo de subida, V0 sobre G, é igual ao tempo de descida, só que o tempo de descida é o tempo de uma queda livre. Ou seja, olha só, o tempo de subida, que é V0 sobre G, também é igual ao tempo da queda livre, que é igual ao quê? Raiz de 2H sobre G. Tá bem? A gente pode dar um exemplo sobre isso aqui, sobre o tempo. Agora, isso aqui é muito importante, tá? Porque esse pedacinho representa o lançamento, enquanto esse pedacinho aqui representa a queda livre. Vou colocar QL, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos dar um exemplo de tempo? Olha só que bonito. Vamos dar um exemplo aqui, eu vou chamar ele de exemplo 1. Exemplo 1. O que a gente pode falar no exemplo 1? Eu quero te perguntar o seguinte, qual o tempo para um corpo lançado com 360 km por hora retornar ao ponto de lançamento. Então, o que eu quero saber aqui é o tempo de voo. Bom, o que eu quero saber aqui é o tempo de voo dele. Eu vou colocar aqui a gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade da Terra, e eu quero o seguinte, D
em segundos? Eu quero que você responda isso aqui em segundos para mim. Se quiser dar uma pausa no vídeo aí para você conseguir fazer, pode fazer aí, ó, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e volta para cá. Beleza. Como é que eu vou fazer esse tempo? Gente, primeira coisa é o tempo que está em segundos. E eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora. Eu não posso deixar misturado hora com segundo, nem quilômetro com metro, devido aqui a metro por segundo ao quadrado. Então, a velocidade inicial, que é 360 km por hora, eu vou passar para metro por segundo. Como é que a gente faz isso? A gente divide por 3,6, ou seja, 100 metros por segundo. Vou jogar isso aqui na formulinha. Velocidade, ó, inicial vai ser 100, a aceleração 10, como é que vai ser o tempo? O tempo de voo, ou seja, o tempo total, vai ser 2 vezes V0 sobre G. Vamos jogar aqui, ó. O tempo vai ser 2 vezes 100 sobre a gravidade, que é 10. Ou seja, vai ser um tempo de 20 segundos. Então, em 20 segundos, ele vai retornar ao ponto de lançamento. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.